Você sabe como escolher uma lâmpada de LED? Já teve essa dúvida? Como que eu compro? Por que pegar essa marca? Por que pegar aquela? Só o preço determina a qualidade de um produto? Será? Que eu quero trazer para aquela lâmpada, ela vai reproduzir aquela cor que eu estou enxergando na luz do sol? Eu tenho lá determinada lâmpada com uma luz amarela, você vai enxergar aquele vermelho, por exemplo, você tem uma maçã e você vai enxergar vermelho ou vai enxergar algum outro tom? Como escolher as lâmpadas de LED? Então é isso que vamos debater aqui um pouquinho. Muita gente tem dúvidas sobre o assunto. E eu vou trazer aqui hoje algumas qualidades básicas do LED, tá? Que acho que já dá para dar um bom panorama aí geral para vocês. Trazer alguns conceitos básicos aí para vocês. Então aí como escolher lâmpadas de LED. Quando vai falar de LED, obrigatoriamente a gente tem que passar lá para rever um pouco do conceito, né, do espectro de cor. Luz é uma radiação eletromagnética, em outras palavras, é parte do espectro que podemos ver. Então, quando a gente fala a luz é o espectro visível, então a gente tem a questão do comprimento de onda e a gente enxerga as cores através do espectro. Então, é como aquele experimento de Isaac Newton, ele pegou ali o prisma, né, um cristal na janela, a luz do sol veio, e aí na hora que ela passa por esse cristal, ela reflete aí as cores, basicamente as cores do arco-íris, que é essas cores que a gente vê aí no espectro de cores, né? Tem o lilás, azul, verde, amarelo, laranja, vermelho, e aí são as principais cores. Quando a gente vai falar de LED, qual que é a vantagem do LED? O LED ele consegue ter um controle sobre essa questão do espectro de cor. Então eu consigo ter um LED que ali imagina ali uma sopinha de letrinhas, que eu vou ter uma saturação maior do verde, do azul, do amarelo, do laranja. Isso vai refletir no resultado final de quando a gente vai enxergar a luz. Então, um dos conceitos aqui que a gente fala muito quando vai falar de luz é a temperatura de cor. Temperatura de cor nada mais é do que os tons de luz. Então, a gente vê muito luz fria, tá? Luz fria, bem um branco mais azulado ali por volta dos 6.500K, vem desde o tom avermelhado lá do 1.800K, 2.000K, até chegar no 6.500K num tom mais branco azulado. Então, luz quente, a gente fala da luz amarela, que está ali por volta de 2.700K, 3.000 kelvins, tá? O K são os kelvins. A gente está acostumado com temperatura aqui. Para falar no Brasil, temperatura do Sol é os graus Celsius, né? Existem os Fahrenheit e existe o Kelvin. Então, o Kelvin também é temperatura em alguns países, tá? Igual o Celsius aqui para gente. E aí foi a nomenclatura, chegou-se lá no zero absoluto, que seria a escuridão, e aí foi feita ali uma escala de Kelvins para gente, de alguma maneira, ter uma base, um fundamento, e aí virar um parâmetro mundial e fácil de medir. Então, a gente está acostumado aí com os kelvins, é um modo da gente enxergar ali essa questão da temperatura de cor. E aí a gente tem esse meio do caminho aí, 3.500 kelvins, 4.000, 4.500 kelvins, que é a questão da luz neutra, o pessoal chama aí de tons neutros, bastante usado aí em escritórios, cozinha, ele é um tom branco, né, que a gente fala, e ao mesmo tempo confortável. É um tom bem interessante aí para passar o dia trabalhando com ele. Não é uma regra, eu sempre falo aqui de regra pronta. Eu, por exemplo, trabalho com uma luz 3.000 kelvins, tá? Eu gosto de tons mais amarelados até para trabalhar. E tem gente que gosta de 6.000, 5.700, 6.500 super branco para trabalhar. Eu já não gosto muito, dificilmente eu uso tons muito frios aí para questão de tom de luz. Então, um dos aspectos importantes aí é quando a gente vai falar de temperatura de cor, tem a questão do R9. O que é o R9? Então, a gente tem aí a paleta de cor. Quando a gente fala de IRC em iluminação, é o índice de reprodução de cor. Então, imagina ali, para facilitar o entendimento, que sem a luz do sol, que tem aquela reprodução fiel, né, das cores, e aí zero seria nada, né? Então, a busca da iluminação
iluminação artificial, que é o que estamos falando aqui do LED e de outros tipos de lâmpadas. Então, o IRC já existe antes do LED. A gente tinha IRC para lâmpada incandescente, fluorescente, já é uma nomenclatura que já existe aí, já faz um bom tempo. E é a mais conhecida, e quando a gente vai falar de reprodução de cor no mercado aí de iluminação. O que é o IRC? Ele basicamente ele é a média dessa paleta de cores que a gente está vendo agora nesse slide. A maioria dos fabricantes utilizam aí o IRC baseado nessas 8 primeiras paletas, que vai do R1 ao R8. Então, o que acontece? É uma matemática. A gente tem essa paleta de cores, que são 8 cores, e aí vai ter a média, que é o RA. Esse RA é a média. Então, basicamente, aqui, ó, o R1 deu 100, aqui o R2 deu 90. Se eu continuar aqui, ó, 100, 90, 100, 90, 100, 90, eu basicamente vou somar tudo e dividir por 8. Vai me dar 95. Então, quando eu tiver, a média, vai sair o RA, 95. Então, você pode falar que essa lâmpada, ela tem um IRC 95. Então, é uma cor que está fantástica, próxima aí do 100, vai ter a reprodução super, né, fiel e tudo mais. A maioria dos fabricantes trabalham assim, mas a paleta de cores ela vai até o 14, com uma qualidade superior do LED. Ele usa a paleta de cor até o 14 e aí faz essa mesma média que eu falei agora do IRC e aí vai de 0 a 100 também. O que acontece quando a gente vai para o 14? Acontece que o negócio fica mais complexo aí para conseguir chegar numa nota acima de 90. Em termos de mercado, em termos de situação que acabou sendo muito utilizado, a média vai até o 8. O pessoal tem visto como, eu diria ali, que a cor mais importante ou mais famosa aí, que é a busca do pessoal para trazer uma melhora nessa reprodução de cor. Eles fazem a média das paletas até o 8, e aí vem no número 9 aqui, que seria o vermelho, e aí eu faço aqui um IRC, por exemplo, 9,5, que é na paleta de cor aqui até o 8º, e aí eu tenho um R950, por exemplo. O que se eu deixo esse R9 na média das 8 paletas, eu vou abaixar a minha nota de RC. Então eu vou lá para 80, abaixo de 80, porque esse 50 está puxando para baixo. Mas o 50 é considerado uma excelente nota para o vermelho, tá? Porque é bem difícil chegar num alto R9. Então, por exemplo, se eu tiver um LED que reproduz ali 95, que é uma excelente nota, mas eu tenho um R9 zero, um R9 muito ruim, eu vou chegar aqui num tom bem... imagina, você ali vai vender um mercado estilizado, classe A, com o cliente vendo uma maçã aqui igual essa da esquerda aqui. A busca aqui do mercado de iluminação é ter uma alta nota de RC e, ao mesmo tempo, um R9 aí que seja acima de 50, para daí você ter um resultado igual esse da direita, com a maçã bem vermelhinha, né? O tomate, a maçã. E aí o vermelho, ele está embutido em outras cores. Por exemplo, se você tem ali tons de laranja, você tem ali vermelho dentro do laranja. A ideia é que a lâmpada você tenha uma média boa de RC e o R9 vem vindo junto aí. Só repassando aí, tá, pessoal? Conceitos aí que a gente já falou em outras lives, mas é importante para na hora de pensar uma qualidade do LED. A gente tem vídeo aí só falando de temperatura de cor, dessa questão da produção de cor, é que eu só estou fazendo uma revisão para a gente chegar ali no final e analisar uma lâmpada comum de LED aqui que eu separei para vocês. Uma outra terminologia que tem sido aí estudada e debatida. Então tem gente que fala que é melhor RC e outros têm falado que é melhor TM30 aí, que é uma paleta de cores que está aí sobre 99 cores. Eu sou daqueles que defende usar as duas, porque o IRC tem situações que é mais prático, que o pessoal já sabe bem, e funciona legal. E a gente, quando vai falar de saturação de cor, é mais fácil utilizar e falar de TM30, porque quando a gente vai falar de reprodução de cor do retorno, então quando a gente fala de cor, eu vou emitir, vou ali iluminar um local com uma luz artificial. Claro, a gente em projetos considera a luz do sol, é importante, mas imagine uma vitrine de uma loja de noivas à noite. Eu vou precisar que eu tenha luzes ali para valorizar aquele vestido. E aí o vestido, 90% dos vestidos de noiva são brancos, tá? Existe aí paletas mais creme, pastel, até vestidos diferentes como vermelho, lilás, né? Então, mas tradicionalmente
é uma cultura, o vestido é branco. Se eu coloco somente um LED com IRC 9,5, por exemplo, e aí eu tenho essa média baseada naquelas 8 paletas, só que ele não deixou tão vivo aquele branco para dar um destaque. Então, é aquele retorno da cor para o cliente, para o consumidor ver, ela não está tão viva. Quando eu vejo aqui na nomenclatura do TM30, eu consigo trabalhar com essa saturação de cores, eu consigo ter uma situação de ter um retorno desse branco mais vivo. Isso vai fazer com que aguce mais ali e ele está chegando próximo ao que seria realmente aquele vestido na luz do sol. Com o LED mudou muito, tá? Porque antes a gente tinha uma lâmpada incandescente, era o filamento de tungstênio, aquecia e pronto. Era a tecnologia lá, desde quando surgiu a lâmpada, que a gente tem aquela situação. Aí depois vem a fluorescente, a tecnologia da fluorescente é outro modo, né? Então os elétrons se debatem ali em contato com aquela camada de fosfato branca, né? Você tem ali a reprodução de luz. E aí você tem as lâmpadas halógenas, que tem o mesmo filamento, e aí você tinha um gás halógeno lá dentro que dava aquela reciclada. Então, o modo do funcionamento da lâmpada era o mesmo, a tecnologia era a mesma dentro daquele universo. E você não tinha como fazer um controle da reprodução de cor, digamos assim. Eu acho que o grande lance do LED é esse. Você consegue... Por isso que a gente tem que voltar sempre para a base lá no espectro de cor, que tem tudo a ver com isso. Pode ver que quando a gente vai falar de espectro de cor, esse gráfico aqui em cima, quadradinho, à direita, você consegue ter uma nuance ali, enxergar um lilás, um rosinha, para a esquerda mais tons azulados. Você sobe para a esquerda ali, você tem um verdinho, e para a direita tons ali amarelo e laranja. É basicamente, se eu voltar lá na primeira imagem, eu vou ter ali aquela questão do espectro, que são os tons do arco-íris. Então, quando a gente vai falar de LED, o grande lance é que você consegue... meio que, eu tenho o poder da temperatura de cor, do espectro que eu quero emitir ali, que as pessoas enxerguem. Inclusive, esse controle de espectro, ele pode ter situações como um belo debate que eu tive recentemente sobre plantas com o Vicente Copacasa, que você pode influenciar no crescimento das plantas. No caso, foi de alface, né, hortaliça, aquele tipo de cultura que você tem a água, você pode estar fechadinho numa estufa, os tipos diversos, pode ser alface americana, alface crespo, então eram tipos de alface que você tinha aquele controle do espectro vermelho e do azul, e aí, eu vou usar 40% de vermelho e 60% de azul, eu vou usar, e ver o resultado, eu vou usar 50% de vermelho e 50% de azul, e aí mensurava o resultado, tinha a questão do crescimento das plantas e toda essa influência da luz emitida. Então, acho que é bem interessante e tem um vasto caminho aí para a gente percorrer, entender. É uma mistura de tecnologia com ciência, tá? Aqui eu separei uma visão para vocês, para ficar mais fácil de entender. Então, quando eu falo de colocar uma elipse ali para entender os steps, tem essa imagem à esquerda. Então, imagina ali, ó, tem uma elipse, essa do centro aí, ó, tô bem na divisa. Põe um mousezinho aí, Caio, bem no meio, onde está essa... ó, de baixo, mais uma para baixo. Isso aí, ó. Então, vamos dizer que aí eu tenho uma temperatura de cor, onde o Caio colocou a setinha, 4.000 kelvins. Um pouquinho para a esquerda eu já estou com um tom de azul. Ó. Eu posso enxergar um azul e um pouquinho à direita eu já posso ir para tons mais rosados, lilás. Dentro desse step eu não estou chegando no lilás, eu estou quase chegando no azul. Se eu tiver com LED dentro desse step, eu tenho uma qualidade da temperatura de cor melhor. Dando um exemplo para vocês aqui, ó. LEDs na imagem da direita, tem o LED com 2 steps, ó, senão a gente não consegue perceber a diferença. Até 3 steps, ó, eu digo que é uma qualidade excelente, a gente não consegue enxergar. Agora, com 4 steps, eu já consigo enxergar uma pequena variação, ó, tá vendo? Então, no mercado, a gente tem, quando a gente fala de alta qualidade, no Brasil, 3 steps são os mais tops de linha. É muito raro você ver 1 ou 2. Que tem essa questão do preço e o mercado ainda não está absorvendo, até porque realmente com 3 steps você já tem um produto muito bom. E aí quando a gente começa com 4, a gente começa a ver uma pequena variação e aí de 5 em diante já começa a ter uma distorção. Até 5, dependendo da aplicação, uma coisa mais básica, por exemplo, uma luminária na área de serviço, um corredor, uma situação ali que você vai só um depósito ligar e não vai ficar ali no local, é aceitável ali até uns 5 steps, tá? Mas
Se você passa, tem uma qualidade muito ruim e fica num ambiente desse com essa distorção de cor, não é bom. Bem, agora eu vou começar a falar um pouquinho como escolher uma lâmpada. Então eu peguei aqui algumas fotos. Aqui são embalagens de lâmpadas de LED. E aí é interessante aqui para você ver parâmetros, para você saber a questão da qualidade. Então ali a pessoa tem... Essa marca põe lá um selo de sustentabilidade, isso é bom. A questão da eficiência, né? Então, aqui já na direita a gente tem o comparativo consumo em watts LED, que aí a pessoa põe lá, esse LED equivale a uma lâmpada incandescente de 60. A candela é um parâmetro de luz mais pontual, focada. Dicróica, par 20, são lâmpadas que é mensurada como candelas. A cor da luz, quando a gente fala cor da luz, é a temperatura de cor, que a gente falou agora há pouco, durabilidade em horas. Aqui na direita é um parâmetro do Inmetro, você tem ali Procel, então o pessoal, um fabricante sério, vai procurando também questões de selos que são verificadores aí de qualidade. O Inmetro é bem famoso aí em geral, né? E aí você tem outros selos também falando. Aqui já é uma lâmpada Bulbo, então ela tem 1040 lumens, com uma eficiência de 100 watts, 107 lumens por watts. O que quer dizer isso? A cada 1 watts vai aumentando o fluxo luminoso dela, tá? Então, quando a gente fala que é um LED a cada 1 watt emite mais de 100 lumens, já é um belo rendimento. Então, é um parâmetro de eficiência luminosa. A ideia, por exemplo, eu poderia ter aqui um consumo de 10 watts e emitir 800 lumens no final. Então, eu teria uma eficiência de 80 lumens por watt. Quando o pessoal vai falar que existe esse mito ainda desde a época do apagão, né? Eu tenho um LED que emite 15 watts. Ele tem mais luz do que a sua de 10. Só que essa lâmpada de 15 watts emite 800 lumens. E a minha de 10 emite 1040 lumens. Então a minha de 10 é mais eficiente porque ela emite mais lumens e ao mesmo tempo economiza, porque eu estou gastando 10 e o do outro gasta 15. Esse é um dos parâmetros de qualidade. Aqui temos a bulbo tradicional. Olha lá, aqui já tem certinho 100 lumens por watt, então ela consome 6 watts e emite 600 lumens. Então aqui na esquerda a gente começa já a enxergar ali a tensão, essas bulbos a maioria são bivolts, tem ali corrente, todas essas informações aqui são importantes. A temperatura da cor aqui é 2700K, a direita ali embaixo, não permite dimerização. Então, tem alguns LEDs, as bulbos mais comuns, ela só liga e desliga. Então, se você for colocar no local que dimeriza, ela vai começar a piscar. Então, aqui você vai ter que ter uma outra setinha, sem esse X, né, com a setinha fazendo a curva, ela vai permite dimerização. É uma informação básica, mas muita gente tem essa dúvida. A pessoa me pergunta, eu coloquei lá um dimmer de girar, eu tenho que colocar um digital para a lâmpada funcionar? Não, eu falei, não, provavelmente a sua lâmpada não permite dimerização. Aqui eles põem a questão da equivalência, né? Então, uma incandescente de 40 watts ou uma fluorescente de 13 que emite os mesmos 600 lumens. Esse é para a pessoa entender, né? Então, a gente fala de retrofit, que a pessoa vai colocar uma lâmpada no lugar das lâmpadas antigas. Essa questão do retrofit, que é uma tecnologia nova no lugar da incandescente, da fluorescente. Olha lá, a gente tem aqui um comparativo que eu peguei para exemplificar aquilo que eu falei para vocês agora há pouco, né? A gente tem duas lâmpadas que consomem 9 watts, uma emite um fluxo de 720 e a outra de 855. Então você vai falar qual que é melhor? A da direita, porque ela é mais eficiente. Então ela por lumen, ela tem uma eficiência luminosa de 95 lumens por watt, enquanto a lâmpada da esquerda ela tem 80 lumens por watt. Aqui é um parâmetro de que a lâmpada vai evoluindo, ela vai ficando mais eficiente e ela vai emitindo mais lumens por watt, tá? Além dos selos aqui, Procel e Inmetro, que vai trazendo aí esses parâmetros de qualidade das lâmpadas. Aqui foi fotos que eu tirei essa semana aqui. Então a gente tem mais informação que eu queria mostrar para vocês. Então vamos pegar a da direita aqui. É uma lâmpada de filamento colorida. E aí eu tenho base 27, ela consome 2 watts, bivolt. Fator de potência, esse é um negócio que eu queria mostrar para vocês. 0,40. Aí a da esquerda aqui,
4,7 equivale a uma lâmpada de 40 watts da incandescente, uma de 13 da fluorescente e uma de 40 da incandescente. Mesmo o esquema da anterior que a gente mostrou agora. Fluxo luminoso, 560 lumens. Eficiência, olha lá, já está aumentando a eficiência, ó, 119 lumens por watt. Então, você fala, pô, essa aqui está mais eficiente que aquela lâmpada anterior que ela consome 6. Ó. Se a gente for olhar, eu tenho essa daqui, ela consome em algum lugar aí de 6 watts, tá vendo? Emite 600 lumens. Beleza, eficiência de 100. De 600 para 560 lumens é uma diferença pouca. Então, ali é como se eu pegasse a mesma eficiência dela, o fluxo luminoso dessa bulbo, e ela consumia 6 e agora consome 4,7. A grosso modo, o desafio do mercado, da indústria é esse. É que cada vez o LED seja mais eficiente, consuma menos e emita o mesmo pacote de luz. Olha lá, o IRC, que a gente falou aí no começo da apresentação, 80. Fator de potência 0,7. Então, ele já comparando com essa da direita, 0,40. Essa é uma outra informação importante, tá? Porque o fator de potência, ele mede a eficiência do sistema elétrico, do uso do sistema elétrico da lâmpada. Ele é uma relação entre potência ativa e potência reativa. Então, ele indica que a eficiência com qual energia está sendo usada. Um baixo fator de potência indica que a energia paga não está sendo plenamente utilizada. É como se eu estou ali próximo a 1, é como se eu estou com um sistema bem eficiente. E quando eu estou com mais próximo ao 0, é como se tivesse escapando alguma coisa ali. E tem, por algum motivo, uma ineficiência. Ou pode ser qualidade do produto que está dentro dessa lâmpada do sistema de LED. Então, eu posso ter soldas utilizando prata, ouro, que são excelentes condutores, mas eu posso usar um tipo de solda mais barata, que de alguma maneira, até percorrer e chegar a transformar em luz, eu tenho um caminho ali que eu vou meio que não são tão eficiente essa condução toda do sistema. O fator de potência é um outro parâmetro interessante, ver isso em eletrodoméstico, tá? Então, quando a gente tem aquela nota A, B, C, que também é um termo ali que, se eu não me engano, é Procel que faz, uma geladeira, um micro-ondas. Então, se você tem um fator de potência ali próximo de 1, é excelente. Então, se você tem uma lâmpada que tem 0,9 e 1, quer dizer que, além dos parâmetros de qualidade que a gente falou, a temperatura de cor, eficiência luminosa, fluxo luminoso, consumo baixo, e você tem um fator ali mais próximo de 1, você tem uma lâmpada com uma qualidade maior e, em consequência, também o preço vai ser maior, porque para ele trazer todo esse pacote ali nessa lâmpada, você tem uma questão de valor ali maior também. Garantia também é um aspecto importante. O fornecedor ele põe garantia de 2 anos, já que a maioria é 6 meses, 1 ano, então é legal. Tem lâmpadas de 5 anos de garantia. Então você vai vir aqui, ó lá, potência, fluxo luminoso, tudo que eu mostrei nas imagens você vai enxergar aqui. E aí no outro lado você tem as características aqui da lâmpada. E aí, claro, vai depender do seu uso. Se é um uso básico ali, como eu falei, um depósito, alguma coisa, eu posso usar uma lâmpada um pouco menos eficiente, mas você vai ter a consciência do que você está comprando. Você planejou, fez um projeto ali para uma residência, reprodução de cor, tem ali um revestimento de madeira, você ia fazer uma situação bem bacana ali para esse revestimento, e aí de repente tem aquela distorção de cor, você, explodiu, o efeito não ficou legal, aí tem aquela questão dos steps marcados, que você está enxergando um rosinha ali, um roxo, junto com aquela luz amarelinha, e aí você pode ter um efeito esquisito. Então, a qualidade do LED você vai ter ali como um parâmetro de cor, fidelidade, eficiência. Então, você tem todo um pacote ali que os fabricantes eles têm que trazer na embalagem, boa parte deles. E alguns mais sérios, que fazem algumas pesquisas, alguns experimentos a mais, certificações a mais, é claro, ele vai colocar aquela certificação, e isso é importante para você ter um parâmetro e enxergar ali. Então, imagina assim, você faz um projeto bacana, o cliente compra tudo similar, você indicou ele comprar determinado material e ele vai, porque é parecido, mas na verdade não é similar. E aí fica aquela coisa de qualidade duvidosa e começa a jogar contra o seu projeto, contra o seu trabalho. Existe toda essa questão aí dos parâmetros de qualidade, ó.
selos, né? A pessoa olha lá, Inmetro é um selo, deixa eu ver, olha lá, Procel é outro, tá? Então, Inmetro, Procel, isso você vai ter todos esses parâmetros de qualidade que vem na embalagem. E aí esses parâmetros ele vai fazer com que o fabricante traga aquela temperatura de cor aí do Kelvin. Quando eu parto para um painel, para um projetor, existe essa distorção. Pode acontecer de eu ter essa situação e uma elasticidade até maior, porque esses produtos que eu mencionei aqui, fita de LED, painel e projetor, não tem normatização. Por isso que é uma questão que é os produtos que você mais vê no mercado, os preços, a maior diferença de preços que tem, porque existem qualidades e, na verdade, coisas questionáveis. Então, aí você vai ter, além dessa elasticidade que eu tenho 3.000K, eu posso ter um 2.800, que está mais próximo do 2.700, e a pessoa falar que é 3.000K. Eu posso ter um 3.200, 3.300, e aí você começa a ver um ao lado do outro, tem essas distorções. E além dos steps, os steps também tem essa questão da qualidade, que está dentro daquela elipse, da saturação do espectro de cor. Então eu posso ter ali, além dessa diferença do tom de temperatura, né, que você menciona, eu posso ter essa questão que é meio... o nosso olho começa a enxergar ali de 4, 5 steps em diante, que eu tenho uma temperatura amarelinha, e aí na volta dela, no facho de luz dela, eu posso ter um tom de verde, um tom de roxo, um tom de lilás. Se inscrevam no canal aí para trazer esse Ibope aqui, ative o sininho, é importante aí para a gente, que o YouTube enxergue que vocês estão engajando e aí que mostre aí mais e que o Luz Decore Ação fica ali em evidência e aí eu venho aqui e traga conteúdo para vocês para eu saber se estou no caminho certo, tá? Então é isso, se inscrevam, ative o sininho. Espero que tenha gostado, esclarecido aí vocês. A gente acabou de passar aí pelas inscrições do curso de iluminação, então para a próxima turma, fiquem ligados, sempre tem informação aqui, e-books, curso, todas as paradas aí que vamos fazendo nos bastidores e trazendo para vocês, tá bom? Obrigado e até semana que vem.